Olá, sou Marineide D'Amico Figueiró, psicóloga e professora sênior da UEL. Estamos gravando uma série sobre diversidade sexual e no vídeo de hoje vamos trabalhar o tema homossexualidade. A pessoa homossexual, ela é aquela que sente atração afetivo e sexual por pessoas do mesmo sexo, diferente, portanto, das pessoas heterossexuais. Então nós temos os gays e as lésbicas, né, que são as mulheres que sentem atração sexual, atração afetivo-sexual por mulheres também. É comum que as pessoas pensem que o gay deseja tornar-se mulher e que a lésbica deseja se tornar homem. Não é verdade, gente, de forma alguma. Eles apenas são pessoas que sentem atração, como eu já falei, apaixonam-se, podem apaixonar-se por pessoas do mesmo sexo. Não sentem necessidade de mudar de sexo. A identidade sexual do gay é de homem, ele se sente um homem. A identidade sexual de uma mulher, de uma lésbica, é feminina, a identidade sexual é feminina, ela apenas sente atração por outra mulher, mas não quer ser homem. Isso é importante ficar claro. Outra coisa muito importante é que a homossexualidade não é opção. A gente ouve muito as pessoas falarem, a opção sexual dele, a opção sexual dela, isso é errado. Por quê? Porque a pessoa ser homossexual não é uma escolha, gente, não é uma opção, certo? É algo que simplesmente faz parte da pessoa, faz parte da sua natureza, faz parte da sua personalidade, faz parte do conjunto da sua identidade como pessoa. É um sentimento que vem de dentro, não se escolhe sentir essa atração por pessoas do mesmo sexo. É realmente um erro. Então nós precisamos ter consciência e que precisamos eliminar esta palavra opção. Eu já tive a oportunidade de estar em eventos, em palestras, ouvindo várias pessoas militantes homossexuais, Dr. Luiz Motti, por exemplo, um militante, o primeiro militante no Brasil a lutar pelas questões da diversidade sexual, dos direitos de pessoas LGBT. Ele disse uma vez na UEL, numa conferência que eu o convidei para vir, ele disse, gente, ninguém escolhe ser um sofredor, porque eu fui um sofredor e hoje nós sabemos que garotas e garotas homossexuais enfrentam barras difíceis muitas vezes no ambiente escolar, no ambiente familiar. Então diríamos que a opção, não, ninguém escolhe, porque todo ser humano sente necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser bem-quisto, tanto dentro da família, quanto no grupo de amizade, quanto no grupo de trabalho. Então, gente, deixemos bem claro, não vamos mais falar em opção sexual, nós vamos dizer a orientação sexual de determinada pessoa é homossexual, ou no caso é heterossexual, se assim o for, ok? Outro ponto muito importante é eliminarmos de vez também a palavra homossexualismo. Nós devemos falar homossexualidade, assim como nós falamos heterossexualidade. O final ismo da palavra homossexualismo, o final ismo significa doença, transtorno, né? Alcoolismo, vaginismo e por aí você pode pensar uma série de transtornos cujo final da palavra é ismo. Então precisamos eliminar. Por quê? Porque a homossexualidade não constitui uma doença, não constitui um transtorno. Então, vamos dizer homossexualidade, que é a orientação do desejo sexual da pessoa, ok? Homossexualidade, assim como heterossexualidade. Isso é muito importante no campo de luta que a gente precisa fazer, no campo da diversidade sexual, para ajudar a combater preconceito, para ajudar a combater discriminação. Para conhecer bem o assunto homossexualidade, o melhor caminho que temos a fazer é ouvir, conhecer histórias de vida, poder dar voz a pessoas homossexuais,
considero muito importante. Eu acho que isso nos ajuda a superar o nosso preconceito, a nossa dificuldade de entendermos o assunto. Eu sugeriria para vocês um dos livros, Crônicas de um Gay Assumido, escrito por Dr. Luiz Morte, né? Que eu falei para vocês, um militante homossexual do Brasil. Ele mora na Bahia, foi professor da Universidade Federal da Bahia, e neste livro ele conta a caminhada dele, o processo dele, como foi desde criança. Casou-se, né, com uma mulher, depois separou-se, casou-se para tentar ver se resolvia a questão, se ele passava a ser heterossexual, viu que não foi, e acabou depois assumindo-se como pessoa homossexual. Então é muito interessante a gente conhecer. Esse é um exemplo que eu cito, tem muitos outros, mas Dr. Luiz Morte, uma pessoa batalhadora, e até hoje, embora já aposentado, um grande pesquisador dentro da temática da história da sexualidade, sobretudo com ênfase na diversidade sexual. Então o livro se chama Crônicas de um Gay Assumido. Ele esteve, inclusive, quando lançou o livro, no Jô Soares, falando deste livro. Um outro que eu citaria também, que inclusive tornou-se filme, né? Flores Raras e Banalíssimas, a história de Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop. Então também é muito interessante, conta sobre o relacionamento das duas, né? E você tem a opção de assistir ao filme também, mas sempre ler o livro nos aproxima mais. E eu tenho um livro que você pode baixar, está em PDF no meu site. Eu sou organizadora, Homossexualidade e Educação Sexual. No início deste livro eu incluo 2 histórias de vida muito interessante, que nos ajudam a pensar sobre o tema, né? Uma das histórias é a de Tony Reis, um militante também homossexual no Brasil, que faz parte do grupo Dignidade de Curitiba. Então a história dele é belíssima também, de luta, e de um outro rapaz, que aqui eu chamo de Robson. A história dele também é muito bonita, e a gente vai ver por essas histórias como de fato não é opção, como não é escolha da pessoa, como ela acaba passando por sofrimento, seja porque a família não acolhe bem, a família geralmente não compreende, e seja também porque a pessoa se percebe diferente dos demais meninos, dos demais adolescentes, e não se fala sobre na escola, em lugar nenhum, se percebe diferente. Mas por que eu sou diferente? A pessoa sofre com isso, não por causa de ser homossexual em si, não, de forma alguma, é porque não compreende o que está se passando. Então são sugestões de histórias que eu deixo e que vale muito a pena a gente conhecer. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pensar e de compreender o tema da homossexualidade, e uma das razões para isso é que a pessoa pensa, quando ela pensa num casal homossexual, 2 rapazes ou 2 moças, logo o que vem à mente para a pessoa é o sexo entre essas 2 pessoas do mesmo sexo. Então a coisa fica meio que assim, um ranço. Nossa, mas como? Do mesmo sexo? Então isso, bloqueia um pouco que a pessoa se abra para compreender essa riqueza de possibilidades, não é verdade? E o importante é que nós troquemos. Ao invés da gente pensar num casal homossexual, como é o sexo entre os dois, que a gente pense como é o amor entre os dois, sabe assim, a união, o querer bem, né? O filme Brokeback Mountain mostra muito bem a presença do amor entre aqueles 2 rapazes, 2 homens, né? Eu acho que é muito forte para mostrar isso, para ilustrar isso. Então assim, pensando no tema da homossexualidade, pensemos antes no amor entre 2 pessoas e não no sexo entre 2 pessoas. Fernando Pessoa já nos disse que o amor é que é essencial. O sexo, um acidente, pode ser igual, pode ser diferente. No próximo vídeo vou esclarecer quando que a classe dos profissionais da saúde afirmaram com segurança, e também a Organização Mundial de Saúde, quando afirmaram com segurança que a homossexualidade não é doença, não é transtorno, não é desvio. Então nós vamos ver um pouquinho dessa parte da história no próximo vídeo. E se você gostou do vídeo de hoje, peço que curta, que compartilhe com os amigos, e muito obrigada por sua atenção.